Bons hábitos que melhoram a flora intestinal. Embora seguir uma dieta adequada seja a base para cuidar da nossa flora intestinal, também devemos exercer uma cuidadosa higiene e evitar hábitos nocivos que possam pô-la em perigo. Cuidar da flora intestinal é essencial para o bom funcionamento do organismo. Os bons hábitos que melhoram a flora intestinal ajudam a manter o sistema digestivo saudável e a prevenir doenças. O que é a flora intestinal? As bactérias alojadas no intestino são conhecidas como flora intestinal ou microbiota. A maioria delas é benéfica, apenas uma pequena porcentagem pode ser prejudicial para a saúde. Juntas, elas formam um ecossistema equilibrado e complexo que se autorregula. Além disso, são a defesa natural do corpo contra infecções e outras doenças. A flora intestinal ajuda a digestão, o trânsito intestinal, evita a presença de germes nocivos e previne infecções. Ao mesmo tempo, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. A pequena quantidade de bactérias patogênicas mantém o organismo em alerta e constantemente ativa suas defesas. Outros benefícios da flora são: favorece a tolerância à lactose, ajuda na absorção de cálcio, protege o fígado, pois neutraliza substâncias nocivas. Também é útil na prevenção do câncer de cólon. Diferentemente dos bons hábitos, que melhoram a flora intestinal, há práticas nocivas que alteram-a. Esses maus hábitos causam gases e inchaço, além de aumentar a produção de nitrosamina, um composto químico com ação cancerígena. Dietas pobres em fibras ou ricas em alimentos fritos, açúcar, carnes e alimentos processados e refinados são altamente prejudiciais. O consumo de alimentos crus, ou pouco cozidos e água não engarrafada aumenta o desequilíbrio. Estresse, insônia, tabaco, álcool ou antibióticos ameaçam o desenvolvimento normal da flora intestinal. A idade é adicionada como um fator de risco. Após 60 anos, o número de bactérias benéficas diminui e as doenças aumentam. O sistema digestivo. O sistema digestivo humano é composto de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Mais de 95% das bactérias vivem no trato digestivo, especialmente no cólon. Cada indivíduo hospeda cerca de 400 espécies de micro-organismos, principalmente bacterianos. No total, atingem um peso de até 2 quilos, semelhante ao do fígado. Funções básicas da flora intestinal. À flora intestinal são atribuídas 3 funções básicas: de proteção ou imunitárias, metabólica ou nutritiva e trófica. Todas estas são chaves para o desenvolvimento correto de alguns órgãos. O desequilíbrio da flora está relacionado ao desenvolvimento de patologias graves, entre as quais estão incluídas diabetes, doença de Crohn, esclerose múltipla, obesidade, asma, alergias a alimentos. Para cuidar da saúde intestinal, probióticos. Os alimentos probióticos são baseados em micro-organismos vivos de origem natural. Quando consumidos nas doses apropriadas, eles reforçam as defesas, minimizam as doenças e melhoram o trânsito intestinal. Entre eles estão iogurte, queijo e leite fermentado, alimentos fermentados como chucrute e kombucha, azeitonas, picles e outros pepinos curtidos em vinagre, são uma fonte rica desses nutrientes. Prebióticos.
Os alimentos prebióticos são substâncias que estimulam o crescimento da flora intestinal. Eles são encontrados no alho, cebola, alcachofra, espinafre, banana, soja, milho, e são uma grande ajuda para os idosos. Probióticos e prebióticos podem fazer parte da composição dos alimentos. Quais são os hábitos que melhoram a flora intestinal? Os bons hábitos que melhoram a flora intestinal incluem a ingestão abundante de frutas e vegetais. É importante adicionar alimentos prebióticos e suplementação com probióticos. O iogurte, sem adoçantes ou açúcar, é uma fonte de proteína de qualidade, que ajuda a manter o controle do apetite. Fornece pequenos peptídeos que regulam a pressão e podem combater a resistência à insulina. Além disso, fornece cálcio e é praticamente isento de lactose. O queijo feito a partir de leite cru é rico em probióticos, incluindo os grupos termófilo, bifidus, bulgaricus e acidopilus. É aconselhável comer queijo de ovelha e de cabra. Os leites fermentados com bifidobactérias podem ser muito úteis. Eles competem contra os agentes patogênicos e os deslocam, e produzem substâncias que combatem a mucosa do cólon. Em alguns casos, eles combatem o desconforto digestivo leve. Além disso, ingerir de 1,5 a 2 litros de água por dia faz parte dos bons hábitos que melhoram a flora intestinal. Evite o excesso de proteínas de origem animal. Por outro lado, não podemos esquecer que lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro é essencial.